Sejam bem-vindos para mais um estudo da palavra do nosso Deus. Continuaremos nossa série de estudos no livro de Deuteronômio. Estudaremos nesta ocasião Deuteronômio capítulo 4, versículos 32 ao 40. O tema desta sessão de versículos é: o Senhor é Deus e não há nenhum outro. Eu convido você que tenha a sua Bíblia em mãos e a mantenha aberta neste texto, que também tenha um caderno e uma caneta para fazer anotações pontuais que indicaremos ao longo deste estudo. Não sei quem é Deus, e nem deixarei sair o povo. Foi esta a afirmação de Faraó a Moisés e Arão quando ambos foram até ele, pedir que ele libertasse o povo para servir ao Senhor. Deus então foi se apresentando a Faraó e mostrou então a ele todo o seu poder, toda a sua glória e toda a sua força. Praga após praga, Faraó ia conhecendo o poder de Deus. Faraó ia conhecendo Deus como o único Deus vivo e verdadeiro, como um Deus poderoso e incomparável. A partir da quarta praga, os magos que assistiam a Faraó não conseguiram mais simular as mesmas pragas que Moisés e Arão estavam realizando sob o mandato de Deus ali no Egito. E não conseguindo, através das suas simulações, produzir os mesmos efeitos, disseram: isto é o dedo de Deus. No entanto, Faraó não quis reconhecer a intervenção de Deus na história do Egito, na história de sua vida e na história do povo de Israel. Antes, endureceu o seu coração. E por ter endurecido o seu coração, Deus continuou se apresentando a ele, através de outras pragas, a fim de que ele conhecesse o seu poder, a sua glória e a sua majestade. Para os israelitas, no entanto, Deus se apresentou de uma outra forma. Para o povo da aliança, Deus se apresentou de uma outra forma. E como Deus se apresentou a ele? No primeiro ponto, anote isso no seu caderno. Deus se apresentou a eles como um Deus que se revela ao seu povo. Moisés inicia esta última sessão do seu primeiro discurso, convidando o povo para fazer uma comparação. E, diante desta comparação, pelas evidências obtidas, chegar a um veredito ou chegar a uma conclusão sobre Deus. Observem as palavras inspiradas do autor sagrado. Diz ele: agora, pois, pergunta aos tempos passados que te precederam, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra, desde uma extremidade do céu até a outra, se sucedeu coisa tamanha como esta, ou se ouviu coisa como esta, ou se algum povo ouviu falar a voz de algum Deus no meio do fogo, como tu ouviste ficando vivo. Deuteronômio capítulo 4, versículos 32 a 33. Essas palavras se completam com o que declara o versículo 36. Observem, diz assim: dos céus te fez ouvir a sua voz, para te ensinar, e sobre a terra mostrou o seu grande fogo, e no meio do fogo ouviste as tuas palavras. Queridos, há uma revelação do ser de Deus muito importante nesses três versículos. Nesses três versículos há algumas informações muito importantes sobre quem é Deus. Primeira informação: Deus é incomparável e não há outro senão Ele. Versículo 35. Segunda informação: Deus tomou a iniciativa de se revelar ao seu povo e o seu povo pôde ouvir a sua voz em meio às manifestações de glória e de poder. Versículo 33. Terceira informação: Deus se revelou não para consumir o seu povo, mas Deus se revelou para ensiná-lo.
versículo 36. Quarta informação, Deus é glorioso, majestoso, poderoso, incompreensível, mas também é um Deus relacional. Um Deus que escolheu ter comunhão. Um Deus que escolheu se relacionar com o povo que ele escolheu. Um Deus que resolveu caminhar com este povo. Vejam, versículo 36. Porque Moisés, neste seu primeiro discurso, insiste, de modo especial no capítulo 4, ele insiste em que as pessoas conheçam a Deus. Porque há uma insistência para que as pessoas saibam com toda certeza quem Deus é. Preste atenção nisto. Porque, meus queridos, do conhecimento que nós temos de Deus depende do estilo de vida que nós vivemos. O conhecimento que os israelitas teriam de Deus dependeria do estilo de vida que eles vivessem. O conhecimento que eu e vocês temos de Deus depende do estilo de vida que nós vivemos. Através destas afirmações e informações sobre quem é Deus, sobre o ser de Deus, Moisés estava ensinando ao povo algumas verdades. Eu quero destacar 4 verdades. A primeira delas, o Deus de Israel não é um Deus nacional, territorial ou tribal. O Deus de Israel é um Deus incomparável. Não existe nenhum Deus como o Deus revelado aos israelitas e a nós, desde uma extremidade do céu até a outra, desde o ato da criação de Deus até o ato da consumação dos séculos. Não existe ninguém que possa se comparar a Deus. Uma segunda informação. Não foram os homens que construíram Deus à sua imagem e à sua semelhança. Deus não é produto da imaginação humana. Deus se revelou aos homens. E Deus se fez conhecer aos homens. Uma terceira informação. O conceito que o povo tinha de Deus não era um conceito provindo de seus mitos tribais, dos seus mitos nacionais. Não era um conhecimento baseado em fábulas ou na imaginação. O conhecimento que eles tinham de Deus se devia ao fato de Deus ter se revelado. E observe, ter se revelado para ensiná-los. Deus não se revelou para consumir o seu povo, mas para ensinar ao seu povo. Uma quarta instrução, uma quarta informação. A relação entre Deus e o povo de Israel, a relação entre Deus e nós, é sobretudo uma relação vertical. Deus veio ao encontro do seu povo, para então o povo de Deus buscar ao Senhor. Quais as lições deste primeiro ponto? Anote aí no seu caderno, no seu bloco de notas. Primeira, eu e vocês precisamos conhecer e prosseguir conhecendo ao Deus revelado nas Escrituras. Esta é a nossa maior glória sobre a face da terra. Como diz Deus, não se glorie o sábio na sua sabedoria, o forte na sua força, o rico nas suas riquezas, mas aquele que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Esta é a nossa maior glória. Segunda lição, devemos ser muito gratos pela palavra de Deus. E devemos estudar esta palavra com profundidade, para que ela nos ensine sobre nós mesmos, para que ela nos ensine sobre o propósito de Deus para a vida, nossa vida aqui sobre a face da terra, e para que ela nos ensine sobre Deus. O Deus em que adoramos, o Deus que servimos. Terceira lição. Devemos guardar os mandamentos e os estatutos e os juízos de Deus, para que nós sejamos bem-sucedidos, para que os nossos filhos sejam bem-sucedidos e para que os nossos dias sejam prolongados sobre a face da terra. O Deus a quem servimos é o único Deus.
Senhor é Deus e não há nenhum outro. E esse Deus incomparável, inigualável, majestoso, glorioso, é um Deus que escolheu se fazer conhecido. É um Deus que se escolheu se revelar a cada um de nós. Que o conhecimento de Deus nos transforme. Que Deus abençoe você e a sua família, em nome de Jesus. Amém.